No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso amigo alemão. Satisfação estar com o mesmo aqui. E aqui meio esbaforido, o ex-vereador Sebastião Bispo, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Notaro. Bom dia, vereador Laércio Santos, toda a equipe do Radar, Carla, Virgílio e Rafael. Cadê o Thiago? Que eu senti dele. Também não sei. É? Belo relógio, hein, alemão? É? Você viu, Laércio? Tá bem na foto, hein? Belo relógio. Bom, vamos lá, o alemão. A manchete do seu jornal tem algo a ver que eu vou entrevistar. Fala do vereador Santos, né? Dívida propagada por Guti é mentira. Pagamos 4 bilhões de dívida em 2 anos. Vereador Laércio Santos, o senhor contesta o valor da dívida da Prefeitura de Guarulhos? Contesto, Pedro. Eu já me manifestei em momento anterior na própria tribuna da Câmara. Todos nós ficamos incomodados em saber qual que é essa dívida de 7,5, 8 bilhões, como o governo se referiu ao longo dessa legislatura, e esse número não é verdadeiro. A equipe do Guti mentiu aí para passar uma verdade que não é existente. Eu tenho aqui, fiz até questão de trazer para debater para expor. Eu fiz um questionamento para o governo e veio resposta oficial para mim, Pedro, na ocasião. 2017, a dívida era 4,4. 4 bilhões e 400 mil reais. 2018, 4,5, 4 milhões, 4 bi e meio. Em 2019, o requerimento meu de aproximadamente o mês de maio, 4,2. Tudo isso, Pedro, incluindo a dívida do SAI. Tirando a dívida do SAI, que foi aquela composição que foi feita com a Sabesp, inclusive dando um desconto de 500 milhões desde que cumpra o repactuamento pelos próximos 40 anos, cai para 1 bi e 300. Atualmente? 1 bi e 300. Eu estou com os números aqui, Pedro, eu estou com os números aqui oficializados pelo governo. Mas aqui o secretário da Fazenda, Ibrahim Cari, está hoje no jornal, dizendo que a dívida é de 2 bilhões e 500 milhões de reais. E essa dívida foi reduzida de 7 bilhões e 400 milhões. Eles se contradizem, viu, Pedro? Eles se contradizem. Porque eu pedi para o governo a relação dos valores que justifique a redução de 4 bilhões ou de pouco mais que isso. Não veio, eles não respondem. Ou seja, eles não têm resposta a um fato que não é real, é mentiroso. Então, essa informação de que a dívida era 7,5 e foi reduzida de tal forma não é procedente. Bom, a única colocação que eles colocam é a dívida do SAI, Sabesp, que essa daí não foi paga. Essa dívida aí ela foi repactuada por longo tempo. Esse número já mudou, era 8 bilhões, agora já é 7,5. Seria uma dança de números, hein? Na verdade, Pedro, eu vou até que entrar no gancho aqui. Quando o prefeito Guti completou 100 dias de governo, 100 dias de governo, ele fez uma coletiva e informou que a dívida de Guarulhos era 7,4 bilhões de reais. O que ocorre? Um ano e meio depois, e naquela época ele falou que ele economizou no primeiro ano, nos primeiros 100 dias de governo, 170 milhões e que chegaria até o final de 2017 200 milhões de reais. Para nossa surpresa, quando foi em 2019, o prefeito lançou na mídia que tinha pago a metade da dívida e que só restava os 50% já tinha sido pago. Vereador Laércio Santos, o que o senhor atribui essa propagação do governo através dessa dívida? É verdade? Tinha 7,4 milhões? Não, nunca teve, alemão, nunca teve. Me parece que eles fazem uma salada e seria conveniente, Pedro, se tiver oportunidade, traga um economista e faça análise desses números aqui. Tem economista na própria Câmara Municipal que pode explicar isso. Tem na Câmara? Tem 2 economistas na Câmara que podem explicar muito bem essa situação. Uma das situações que, de repente, eles podem estar usando, Pedro, de 2019 até 2038, nós temos 2 bilhões e 900 milhões. São dívida futura. Eu não sei se eles estão trazendo essa dívida para o momento presente e dizendo que é dívida. Só que dívida que você tem o carnê daqui a 10 anos não é dívida para o ano que nós estamos. Vereador, então, essa situação não está muito bem clara até o momento, Pedro. Vereador, o secretário da Fazenda, Ibrahim, cita o senhor aqui. O que o vereador Laércio Santos apresentou foi 2 bilhões de precatórios. A dívida hoje deve estar próxima dos 2 bilhões e meio, explicou. Não tenho nada aqui que retrata esse número.
Olha, o secretário vir aqui explicar eu vou convidar o secretário Ibrahim, é meu convidado, para estar aqui amanhã, para explicar essa situação. Eu sempre questionei, cadê um documento atestando essa dívida de 8 bilhões? Eu ouvi esse número, 8. Vocês não ouviram esse número? Eu vou fazer um outro requerimento, Pedro. Não, está aqui, o prefeito anunciou que era 7,4 bilhões. Não, eu ouvi 8. Vou fazer um outro requerimento, porque eu pedi de forma analítica os valores que demonstraram essa redução de dívida. Eles não me responderam, porque não tem. Quem é o economista na Câmara, o senhor sabe? Você poderia convidar, por exemplo, o Glauco. O Glauco é um economista, sempre dá os pareceres muito contundentes nas questões econômicas da casa. Eu penso que ele poderia colaborar na elucidar esses fatos. Eu vou solicitar o presidente Jesus da Câmara, tenho certeza que a Câmara não vai se furtar, né, a esclarecer. Nós queremos saber a verdade. Sim. Se a Prefeitura estiver correta, nós vamos reconhecer, a Prefeitura está correta. Tá certo? Vereador Lécio Santos, o senhor falou aqui que o prefeito Guti usa esse montante dessa dívida, essa dívida herdada, para dar desculpa, às vezes, de algumas obras que não estão sendo feitas. Isso é verdade? Na verdade, ele justifica a falta de planejamento, né, Alemão? E sempre se calçando de dívidas passadas. Pelo contrário, a cidade tem condição de adquirir outros financiamentos e outras questões mais. Existem diversos convênios que o município firmou com o governo federal e está não conseguindo viabilizar esses convênios, está perdendo verba por conta de falta de planejamento do executivo. Tanto que estamos também questionando essa situação, por que tantos e tantos convênios foram firmados ao longo dos últimos anos e esses convênios não foram viabilizados por falta de controle interno e planejamento do governo Guti. Vereador Santos, só para deixar bem claro, na sua opinião, a dívida era de quanto e está em quanto? Na minha opinião, não. Com base nos documentos que me chegaram, com a dívida do SAI estava em 4 bilhões e 500 milhões. 4 bilhões e 500. Tirando o passivo do SAI, ficou 1.300. Essas informações vieram nas minhas mãos pela Prefeitura. Então o senhor afirma que a dívida era de 4,5 bilhões e hoje está em 1,300, é isso? Exatamente. Eu afirmo com base no processo, deixar bem claro, Pedro, por favor, no processo 28772 de 2019. O próprio secretário pode levantar... Permita ajustar o seu microfone aqui. Por favor. O próprio secretário pode levantar esse processo. Eu estou baseado nas informações oficiais que veio pela Prefeitura. Olha, a Prefeitura pagou quanto, na verdade? Só pagou com SAI, mas de cash. Quanto que a Prefeitura tirou do corpo para pagar a dívida? Eu não tenho essa informação aqui no momento. É complicado. Teria que analisar com calma para responder. Bom, fica aí então aí a afirmação do vereador Lécio Santos, que a dívida era de 4 bilhões e meio e atualmente está em 1 bilhão e 300 milhões, é isso? Perfeitamente. Então vamos agora, eu vou dar a palavra ao secretário da Fazenda, Ibrahim Cadi, que hoje no jornal fala números diferentes, ou divergentes, como queiram. Agora, o Alemão e vereador Santos, eu vou pedir para vocês tentarem acompanhar o meu raciocínio aqui, outro assunto. O ex-vereador José Mário acabou de me explicou o que eu entendi, porque a assessoria de imprensa da Prefeitura falou gratificação por assiduidade. Eu me lembro, vereador Santos, tentaram aplicar isso aos procuradores, deu uma confusão tremenda, né? O ex-vereador Zé Mário explicou o seguinte: tem médico, por exemplo, ele trabalha 2 dias, 10 horas, daria 20 horas. Se esse médico, em vez de trabalhar 2 dias, 10 horas, trabalhar 5 dias, 4 horas, que é a mesma carga horária, ele recebe uma gratificação pela a maior presença física no ambulatório. Eu entendi, mas não sei se eu concordo, porque no frigir dos ovos, a carga horária é a mesma. A meu ver está errado. A meu ver está errado porque você está tratando os iguais de forma diferente. Então, isso fere o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Isso ocorreu também, Pedro, relativamente, muito bem falado por você, quanto aos procuradores. Em 2011, o Almeida, ao invés de dar um aumento para eles, um aumento salarial que eles pleiteavam, o salário deles lá era um pouco baixo, aí o Almeida falou, não, eu vou ter conflito com as demais categorias, eu vou criar a tal gratificação. E assim foi feito. Até 2016, aproximadamente, eles receberam. Houve um questionamento por parte do Ministério Público, que é correto questionar essa situação. Assiduidade e zelo, no caso dos procuradores. Então, eles tinham que ser zelosos e tinham que ser assíduos. Isso já é inerente à atividade, né? De qualquer servidor.
E aí foi derrubado pela justiça, depois foi feita uma repactuação salarial dos servidores, salvo engano, em 2017. Essa questão dos médicos também é absurda. Aliás, Pedro, não é a única, tá? Tem diversas gratificações aí. Outras categorias? Isso, que o prefeito Guti deveria ter analisado melhor e não conseguiu até esse momento. Eu vou falar ao meu amigo Zé Mário, eu entendi, mas não sei se eu concordo. Porque a carga horária é a mesma. Ah, mas tem a presença física do médico. Não justifica, né? Eu, sinceramente... Aliás, eu gostaria de saber, algum médico, por favor, que foi lá na reunião com o sindicato, ontem à noite no Hotel Mônaco. Será que o Carneiro foi? O Carneiro não foi nem na reunião da secretaria lá. Mas eu gostaria de saber, algum médico, por favor, que participou dessa reunião com o sindicato ontem à noite no Hotel Mônaco, por favor, dê informações. Qual foi o resultado da reunião do sindicato com a categoria? Irmão, vou te proibir de usar celular aqui dentro, né? É a mensagem chegando. O que é? Mensagem chegando, o povo falando com nós aqui. Sei. Isso aqui é comunicação, meu cara. Online. Aqui o pessoal pergunta. Cadê o teu jornal? Tem gente até Você me rouba. Você traz o jornal e depois paga ele. Pedro, eu quero fazer uma pergunta para o vereador Laércio Santos, até sobre assunto de médico. O seguinte, o vereador Laércio Santos, no início de março, o vereador Laércio Santos questionou o prefeito Guti, que falou que entregaria o PA Paraíso no UPA Paraíso agora em dezembro. Nós passamos para lá, não tem a mínima condição. Vereador, ele entrega ou não entrega? Difícil acreditar nessa situação, né, Alemão? Tanto não vai conseguir entregar o prédio, como também duvido muito que conseguirá para o próximo ano equipar aquele bem público lá, o bem da cidade. Por conta da questão financeira e o período eleitoral, eu acho muito difícil nesse prazo. Não vai que nós inaugurar, temos. não vai. Eu não acredito. E eu achei estranho, Pedro, eu passei ontem em frente ao PA Paraíso, que vai ser UPA Paraíso. Uma coisa estranha. A própria placa da obra do governo federal fala que a entrega é março de 2020. Eu nem acredito. Que é março de 2020. Então a gente somos acostumados nunca acompanha a placa, né? Quando fala que é um prazo, bem para frente. Gente, prazo de obra, quem nunca fez uma obra que atire a primeira pedra, né? Nunca se conclui, nunca. Ela sempre vai demorar o dobro e custar o dobro, não adianta, né? Agora, as próprias construtoras, né, Pedro, elas têm um time para entregar o empreendimento. Nunca cumpre aquele prazo efetivamente que você imagina. E extrapolam até o prazo que já tem, né, o limite, não é isso? Exato. Aquele prazo de segurança O que ficou feio foi que o prefeito afirmou de pé junto com toda a equipe que em 8 de dezembro estaria cumprindo isso aí. Então foi um grande descompromisso com o tabuão. É um erro de comunicação, porque o prefeito realmente, o governo Guti não deveria insistir em dizer que vai inaugurar em dezembro, que não vai dar tempo. Não vai. O que a população quer? Aquilo lá funcionando. Vai funcionar? Vai. Com alguma ONG, com alguma OS, no mínimo. Não pense também que a prefeitura vai fazer assim, contratar médico, enfermeiro, atendente. Não vai. Lá para março, acredito, quero crer, prefiro acreditar. Você falou, né, Pedro? Pode se contratar novamente, porque esse governo é expert em contratar por emergência, né? Então, provavelmente, eles vão contratar que vão para lá e que leve equipamento também, como fez o próprio HMU, né? Vereador Laércio Santos, quero colocar em questão a Câmara Municipal. Eu e o Alemão soubemos que há uma pressão para o presidente Jesus desistir de construir a nova sede, né? Inclusive, né, Alemão, devolver esse dinheiro para a prefeitura. O Jesus está pensando no assunto. Qual a sua opinião sobre isso? A Câmara está bem instalada onde está ou deve se mudar? Não, eu penso que o presidente da Câmara não tem que se submeter ao chefe do Executivo em nenhum momento. E ele precisa tomar uma atitude, se assim for tomar dessa natureza, ele consultar todos os pares e agir de forma coerente. Até porque nós temos diversas situações, não só a questão do prédio, mas outras questões do dia a dia ali. E a gente sabe que ele vem sempre postergando. E agora, chega no final do ano, você devolve um recurso dessa natureza para construir um novo prédio. E eu penso que nós não temos que ficar eternamente pagando aluguel. Já chega o aluguel do fórum aí, que o município assumiu de R$180 mil. E agora você vai e devolve uma verba dessa que já está pré-compromissada para o novo prédio da Câmara. Eu acho, Pedro, que tem que ter um novo prédio da Câmara, tem que ser próprio, não tem que pagar aluguel.
prédios esses do poder público que são para a eternidade, não tem por que pagar aluguel. Pagar aluguel eu pago um comerciante que um dia está ali, amanhã pode não estar. Agora, o poder público pagar aluguel, eu acho que é um grande desserviço para a população, porque o proprietário está lucrando. Então, muitas das vezes o ganho que ele está tendo é maior do que uma aplicação financeira daquele valor do prédio se tivesse no sistema bancário. Então eu acredito que o presidente da Câmara não deve fazer isso. Se ele fizer, tenha certeza que eu vou criticar veementemente, porque a Câmara precisa ter sua sede própria, a população muito cobra com relação ao custo da Câmara, então agora a gente não pode simplesmente ficar apagando fogo de um governo que não soube planejar as finanças do poder municipal. Alemão, o que é isso aqui? Representante do Ministério vem no hospital. Ministério da Saúde, JJM, é isso? Me parece que essa semana, aquela reunião que a empresária Fran Correia fez lá com o deputado federal de Correia, seu esposo, me parece, o ministro da Saúde prometeu que viria aqui um representante do Ministério para conhecer os problemas do JJM, e a gente espera para essa semana essa visita. Eu tenho uma percepção, vereador Santos, que esse assunto JJM foi adiado, né? Em janeiro e fevereiro esse assunto vai voltar à tona, hein? Também acredito, né, Pedro, que passa ano e vem ano, vai ter sempre o enfrentamento desse problema, é o crescimento da cidade, a demanda aumentando, a crise das famílias, e com certeza todos procuram a saúde pública, e as gravidez cada dia mais é evidente em razão do número crescente, melhor dizendo, o número da população que circunda a cidade de Guarulhos. Então essa situação precisa ser enfrentada o quanto antes. Não tem a menor dúvida que, se continuar desse modo, meados, final do ano que vem, teremos a mesma situação pela frente. Alemão, só para finalizar, você pergunta aqui, pintou o acordo entre Pietá e Alencar? Eu vou responder, não. O que houve é o seguinte: os diretórios nacional e estadual estão pressionando o diretório de Guarulhos do PT para que haja acordo, mas ainda não há possibilidade de acordo entre Alencar e Pietá. E dizem que quem vai ganhar essa prévia, se houver, vai ser o deputado Alencar. Olha só a situação. Ele tem, se for na forçada aí, na forçada é lógico, o deputado federal Alencar hoje está no poder, né? É deputado federal, tem uma aproximação muito maior com a Gleice. Não, porque eu vou falar o seguinte: os diretórios nacional e estadual, eles não podem intervir. Eles solicitaram adiamento, nem sei se vai acontecer. E o que acontece? Hoje o Alencar fala mais para dentro do PT. E o Pietá, é lógico que tem mais projeção eleitoral, fala mais para fora do PT. Mas eu já posso dizer para você, vai acontecer. O quê? Primeiro porque a Genilda Bernardes, ela é presidente do PT. Ela não vai deixar de atender um pedido do Luiz Marinho. É a executiva que decide? É o diretório que decide? Sim, mas eu acredito que hoje vai acontecer isso. Eu acho que não. Primeiro porque é o dia do aniversário do município. Pode ser. Tipo de... Também adiar por uma semana. Não vai acabar o mundo. Nos outros anos, na verdade, o que tem medo do PT? Tem medo de uma debandada, né? Porque como tem até antigamente, não tinha esse problema. Como nós temos aí até 30 de março para a pessoa se filiar em outro partido, é lógico que o PT tem medo de uma debandada de filiados, coisa que eu também não acredito. Eu acredito que mesmo o ex-prefeito Eloy Pietá vai continuar no PT. 7h49, vereador Santos, obrigado pela participação. Algo a finalizar? Pedro, eu agradeço, e estamos aí sempre que convidados para discutir os assuntos da cidade. Obrigado. Bom, fica a pauta aí para a Secretaria da Fazenda, Dr. Ibrahim Cadi. Até gostaria de entrevistá-lo, eu quero... E quem é o Glauco, né? O Glauco eu recomendaria. Eu vou pedir, o senhor pode me ajudar também com o presidente Jesus? Sim. Ok, obrigado. Produção, me dá um rápido intervalo para Carla Ramaciotti voltar aqui no estúdio.